Já vimos aí a dica, né, de executar por critério. Outra dica que eu daria para vocês é relacionada a esse processo de maturação, de amadurecimento da busca, do entendimento de vocês. Qual é a dica? É assim, você escolheu uma meia dúzia de uns 3 ou 4 mecanismos de busca. E3 Explore, Web of Science, Scopus e Cielo. Lá. Beleza. Você fez a busca com as palavras lindas e maravilhosas, com a frase que vocês compuseram. Nossa, tá tudo maravilhoso. Aí, um dos mecanismos deu 7.800 artigos, né? O número de hits. O outro mecanismo deu 3.200. O outro deu 1.027. O outro deu 350. Opa, então tá. O que eu sugiro para vocês? Peguem esse que deu 350, o menor número de hits que vocês aplicaram nos diversos mecanismos, e aí comecem a aplicar os critérios objetivos, os critérios de exclusão e os critérios de exclusão nesse conjunto menorzinho, né, nesse pequeno conjunto, 350 artigos, é bem menor do que 7.500, né, pessoal? Então, façam essa aplicação. À medida que vocês forem aplicando, o que vai acontecer? Vocês vão maturando na cabeça de vocês, vai ficando cada vez mais claro a utilidade, a importância dos critérios e a corretude dos critérios objetivos. Da mesma forma, a clareza, a importância e a corretude dos critérios de exclusão e de inclusão. Você faz isso para esses 300 e poucos ali e considerem a possibilidade de ter eventuais modificações, melhoramentos, seja na escrita do critério de exclusão e de inclusão, por exemplo, vou escrever melhor para ficar mais claro ali e tal, seja na aplicação de mais critérios ou menos critérios, vamos colocar mais um aqui. Não, esse aqui está muito confuso, isso daqui, na verdade, não é bem isso, vou tirar fora. O que acontece? Você faz um refinamento desse processo. Depois que vocês passaram por esses poucos artigos, agora você está treinado, agora você está mais com os argumentos mais claros na sua cabeça e você pode fazer mais rápido e com mais certeza a aplicação desses conjuntos de critérios naqueles outros 7.000. Vai ser mais rápido, vai estar mais consistente, você vai estar mais habilitado a executar isso de maneira mais eficiente e eficaz. Né? A seleção vai ser mais uniforme e a seleção vai ser mais verdadeira em relação àquilo que você quer efetivamente buscar. Às vezes eu tenho alguns artigos que o orientador está sugerindo e que são muito importantes, uma pesquisa tradicional, e eu estou já fazendo uma sistemática. E aí, essa contribuição eu contemplo ou não contemplo quando eu estiver analisando o todo? Porque eu estou seguindo um procedimento que tem que ser sistemático, eu tenho que atender a um protocolo. Também, às vezes, encontrei uma pesquisa sistemática no meio da minha pesquisa de vários artigos primários, encontrei uma e lá dentro ele mencionou um artigo, eu dei uma olhada nele e tal, eu vi que ele não é exatamente aquilo que eu estou fazendo, isso já é significativo, mas ele acabou mencionando um trabalho que sim é muito significativo para mim, que realmente indica que ele é da minha, do meu foco de pesquisa. Puxa, mas não, esse artigo que veio ali não entrou na minha pesquisa sistemática. Os hits que vieram das vários MBA, nenhum deles está contemplando esta contribuição que apareceu aqui do nada. Eu digo assim, caiu de paraquedas. E aí, como é que eu trato isso? Esse tipo de contribuição é o que a gente chama de inserção ad hoc. Tá? Considera ou não considera? Sim, é aceitável. É aceitável eu pegar, tem uma referência aqui que é importante, que eu sei que é importante, um artigo original que eu posso realmente considerar, porque ele atende aos vários elementos dos meus critérios,
pelo menos inicialmente, né? Me parece que ele vai. Aí eu vou aplicar os critérios, vou garantir que ele atende a todos os critérios. Então, posso sim considerar. Isso não é muito comum, tá, pessoal? Não é assim que você vai usar em todo e qualquer momento. Vou colocar a coisa aqui porque eu sei que tem lá. Tem que usar com parcimônia. Não dá para usar de maneira aleatória esse processo de inserção ad hoc. Por que que é possível? Porque é mais importante. Aqui nós vamos estar privilegiando a completude. Então, eu vou estar pecando, vou estar quebrando o meu rigor do meu processo sistemático, mas eu estou privilegiando a completude do conhecimento. Tá? É melhor fazer isso, pelo menos do meu ponto de vista, do que pecar por omissão. Aí eu vou manter o meu rigor científico aqui e aí eu vou fechar os olhos para aquele artigo que eu sei que existe, mas eu não vou contemplar porque ele está quebrando o meu rigor científico. Peraí, o que importa na ciência? Importa o conhecimento. Ah, mas eu estou quebrando o rigor científico. Entre o rigor científico e a completude do conhecimento, eu vou sim dar preferência para a completude, tá? Porque nesse a mais é que eu posso estar trabalhando com o limite do conhecimento científico, com o estado da arte. Então, e convenhamos, né? Essa quebra de rigor não é uma quebra que compromete todo o meu conjunto de dados. Ele vai estar, obviamente, vou ter que explicitar isso daí, né? Mas ele vai estar constrito num único ponto do meu processo, que é uma inserção ad hoc de alguns artigos. Vejam, eu falei alguns. Então, esse quantitativo de artigos ad hoc não pode ser muito alto. É um conjunto pequeno, sei lá, uma meia dúzia de uns 3 ou 4, costumo brincar dessa forma, né? Se eu tenho um quantitativo que é muito grande, opa, aí eu tenho uma indicação de que o meu processo sistemático está deixando muita coisa de fora. Então, não dá para persistir com esse protocolo, com esse rigor, porque está deixando muita coisa de fora. Provavelmente tem erro, ou está imaturo o processo. Não esquecer de que, se acontecer, essa inserção tem que ficar explícita. Olha, inserir ali 3 artigos, 4 artigos, esses artigos foram obtidos desta forma e eles, então, foram incluídos neste momento que nós tivemos conhecimento dessa informação e ele passou a fazer parte do meu processo, daqui em diante ele vai ser analisado. Aqui eu estou trazendo para vocês uma imagem do artigo da Juliane Detros. Nós fizemos uma revisão secundária sobre revisões dos 10 últimos anos na área de informática e educação no Brasil. Então, olha só, os quantitativos iniciais, a gente aplicou uma determinada frase de busca lá, não vem ao caso aqui agora, em vários eventos e várias revistas brasileiras. Workshop de ensino de informática, simpósio brasileiro de informática e educação, e assim por diante, várias bases de dados da área de informática e educação. Nós, então, fizemos a aplicação de uma determinada frase de busca, não vem o caso aqui, nessas diversas bases aqui. Então, nós tínhamos 224 artigos nesta base, 1.021 artigos nessa outra base, eram 3.149 artigos. Aplicamos a frase de busca, tá? Tá aqui, ó, as palavras-chave, somente no resumo e no título, e obtivemos 185 artigos. Dessas mesmas bases, mas que não contemplavam aquele conjunto, mas que nós vimos que eram, sim, revisões de literatura, nós encontramos 3 outros artigos. Então, a gente sabia que eram importantes, a gente sabia que eram revisão de literatura, e incluímos. Então, foram 185 da aplicação das palavras-chave, mais 3 ad hoc. Deu um conjunto de 188. Depois aplicamos os critérios de exclusão, vários critérios de exclusão. 18 artigos foram eliminados no primeiro, 125 no segundo, 26 no terceiro, mais 2 critérios
2 artigos foram limitados nos critérios de exclusão 4, confirmamos de que os artigos realmente passavam nos critérios de inclusão e obtivemos o quê? Obtivemos o que nós estávamos procurando, 42 artigos do tipo pesquisa bibliográfica. O quantitativo aqui de 3, ad hoc, não comprometeu significativamente o meu processo sistemático de mapeamento, no caso aqui, tá certo? Comparado com o quê? Com 185. No final, esses 3 nos trouxe uma informação importante, que é, poxa vida, infelizmente existem outras palavras que o pessoal está usando ali para indicar trabalhos secundários que não foram alcançados pelas palavras que nós tínhamos indicado inicialmente. Visto, então, o conjunto de critérios de seleção objetivos e subjetivos, tá, nós temos um conjunto grande de artigos, aí talvez seja importante a gente priorizar por onde que a gente começa. E, eventualmente, eu posso estar utilizando esse tipo de priorização para diminuir ainda mais o meu número de artigos efetivos para leitura posterior. Então, na priorização, nós temos a quantitativa e a qualitativa. O que a gente pode ter na quantitativa? Bom, os critérios de seleção dão a pertinência. A priorização vai dar a importância. Opa, esse aqui é mais importante que esse. Então, está ali um indicativo de como que eu começo. Também eu posso adotar um determinado threshold, eu só vou ler os que são nesse nível de importância. É uma forma de seleção também. Posso selecionar, por exemplo, com vários aspectos quantitativos. Tamanho do artigo. Então, se eu fiz uma busca considerando todos os tamanhos possíveis de artigo, talvez aqui seja o momento de eu, dependendo do quantitativo, puxa vida, eu estou aí com 7.000 artigos. Então, vamos priorizar pelos que são completos. Se eu não fiz isso lá, nos critérios objetivos, talvez eu tivesse em dúvida, talvez eu tivesse uma área muito específica, e aí então eu usei uma busca tentando pegar uma coisa mais abrangente, e no final das contas veio uma quantidade muito grande. Opa, agora é o momento de eu usar uma priorização, por exemplo, pelos artigos que são mais completos em termos de conteúdo. Posso também, da mesma forma, se eu não fiz como critério objetivo antes, criar aqui uma priorização pelo tipo de veículo de publicação. Encontrei periódicos e eventos, então vou só considerar artigos, por exemplo, de periódicos, se o meu quantitativo for muito grande. Outro elemento, número de citações que o artigo recebeu. É um critério que dá uma importância do artigo. Posso utilizar a qualidade do veículo, se ainda selecionando pelo veículo, ainda desse subconjunto, vou considerar só aqueles que têm a qualidade acima de um determinado indicativo. E nesses indicativos, eu tenho várias formas de avaliar a qualidade de um veículo de publicação. Então, por exemplo, a Clarivate tem, dentro do Web of Science, eles têm um indicativo de cada um dos veículos, de cada um dos journals, o JCR. Existem vários outros, SNP, Qualis, etc. Vai depender de qual o critério que eu quero usar, então eu posso aplicá-los para identificar a qualidade do veículo. Ainda, quantidade de artigos assemelhados de um determinado artigo que eu tenho. Também é um outro critério. Por último, eu posso ter, eu vou olhar os pesquisadores que tem aqui nesse artigo e vou priorizar por aqueles pesquisadores que são mais produtivos, estão mais presentes. Isso pode indicar que ele está mais acompanhando determinado tipo de área.
é outro critério. Quantas informações existem, o que não é verdadeiro, para muitos dos mecanismos de busca, eu posso, então, fazer essa priorização. Mas, infelizmente, isso não é muito comum nos mecanismos de busca. Então, a priori, essa ideia de análise quantitativa, por mais que possa soar objetiva, fácil de ser feita, pode me ajudar a diminuir um quantitativo grande de contribuições, artigos, para um quantitativo menor, mas ela, na verdade, é pouco utilizada e muito pouco prática, porque não estão tão disponíveis assim. Também temos aqui alguns problemas. Cada um daqueles critérios tem uma possibilidade de ser questionado. Por exemplo, peguei um determinado artigo e vou analisar o número de citações que ele tem. Poxa, um artigo muito citado, ele indica que ele está sendo muito importante para a minha área de conhecimento. Mas, dentro da área tecnológica, das exatas, eu pego um artigo muito recente, provavelmente esse artigo ainda não foi descoberto pelos demais pesquisadores da área, então ele não tem um quantitativo de citações muito alto. Ele pode até ser muito importante, mas em função da sua atualidade, essa contagem é pequena. Da mesma forma, um artigo mais antigo, até porque ele já tem um certo tempo e ele vem muito frequentemente nas buscas, acaba tendo uma contagem um pouquinho maior. Então, o número de citações não é necessariamente um indicativo da qualidade do artigo. Já comentei com vocês que às vezes um artigo fica com um quantitativo baixo de citação e dependendo de algum evento dentro do ramo da ciência, ele pode ter um aumento significativo de citações. Então, essa contagem ela não é cumulativa, ela pode mudar radicalmente com o passar do tempo. JCR, ele indica a qualidade do veículo, a qualidade da revista que está sendo, assim como o Qualis, assim como outros índices, tá? Isso significa que nem sempre um artigo que está num journal, que é bom, por causa do JCR, por causa do Qualis, não necessariamente que todos os artigos que estão dentro daquele journal sejam bons. Isso é tirado como se fosse uma média. O contrário também é verdadeiro. Às vezes eu tenho um journal que nem é um journal tão significativo, porque não tem um Qualis tão alto, não tem um JCR tão alto, mas lá dentro tem um artigo que é muito citado, que é muito importante, que é relevante para a área. Isso não é garantia de que o artigo bom e o journal bom vai de par a par. Também o fato de estar usando esses critérios não é universalmente usado, então pode ser questionado também. Mesmo essas análises quantitativas precisam ser justificadas. Como não é universal também, você vai ter que justificar, e essa tua justificativa, ela provavelmente vai usar um critério argumentativo, subjetivo. Então, é questionável. Vamos dar uma entrada aqui na questão da priorização qualitativa. Como é que eu posso, então, já que a quantitativa tem vários poréns, várias questões a serem consideradas, como é que seria a qualitativa? Vamos analisar primeiro aqui a qualidade do abstract. Então, talvez eu consiga, talvez eu precise, dentro do meu processo de seleção de artigo, considerar a qualidade do artigo, e aí eu vou usar o abstract para isso, para poder priorizar a minha leitura. Ou até fazer uma seleção do que efetivamente eu vou ler ou não. Então entra aí essa questão de eu analisar a qualidade do abstract. A premissa que temos aqui é que se o abstract está bem escrito, eu posso assumir que o artigo também está bem escrito. A ideia de analisar o abstract é interessante porque é fácil de aplicar, tá?
e nós vamos ter um texto pequeno, uma quantidade pequena de itens. Quando que eu aplico? Quando a quantidade for muito alta, né? Eu não vou aplicar sempre isso, não vou começar a analisar a qualidade do resumo se o meu quantitativo é pequeno. Eu vou ter que ler tudo, então não vou perder esse tempo, já vou ler direto o artigo. Quando o quantitativo é grande, opa, talvez valha a pena eu fazer essa priorização de artigos. Como? Fazer uma contagem dos itens. Aqueles itens, né? Contexto, objetivo, método, resultado e conclusão. Aí, em função desses itens, opa, tem a maioria. Aqueles que tiverem mais itens, eu fico com esse indicativo de que o abstract mais bem composto ele está mais relacionado com a qualidade do conteúdo como um todo. Mas eu tenho que dizer qual é o critério que eu vou usar. Eu vou contar os itens, eu vou talvez ponderar, lembrando, nós vimos que esses elementos, contexto, objetivo, métodos, resultados e conclusões, eles são prescritos pela norma NBR. Alguns eventos e algumas revistas brasileiras e revistas da área das exatas como um todo estão começando a solicitar que esses elementos venham obrigatoriamente na composição do seu resumo. Algumas, inclusive, pedem para que você faça uma distinção. Então, contexto, é um campo, vai ser um parágrafo só para responder contexto. Outro campo só para responder o objetivo, outro campo. Então, isso fica explícito e aí a gente tem o que se chama de abstract estruturado. Mas em vez de analisar o abstract, pode ser que eu queira analisar também, ou precise analisar, o próprio conteúdo do artigo. Tá? Então, para analisar o conteúdo de um artigo, eu teria que ter um indicativo do que é um bom artigo. O que tem que ter dentro de um artigo primário, um artigo original, o que esse artigo tem que ter para eu poder considerar que ele é bom. Infelizmente, na área das exatas, nós não temos esses elementos prescritos. Em contraposição, vou dizer para vocês que na área da saúde existem vários protocolos que vão analisar o conteúdo do artigo para dizer se é um artigo. Veja, eu não estou analisando os resultados, vou dizer os elementos que tem ali dentro para saber se é um artigo bom. E aí eu vou poder estar analisando a chance de viés, se eu tenho tendência para alguma coisa ou não, a forma de fazer a aleatorização da escolha dos elementos de pesquisa, se ele tem uma validade interna, se ele tem elementos internos que garantem que ele está bem executado, se eu estou protegendo os indivíduos quando eu preciso proteger, se análises estatísticas são as mais adequadas, enfim, vários critérios que eu posso usar. E na área da saúde, esses elementos, eles vêm claramente prescritos. Na área das exatas, infelizmente, isso não é verdade. Vou só comentar rapidissimamente aqui dois, para vocês terem uma ideia. O Pedro, é um acronismo, ele foi comentado no artigo do Sampaio Mancini, ele é muito indicado para a área específica da reabilitação. Então, tem vários elementos aqui que você vai pontuar se tem ou não tem dentro de um artigo da área da reabilitação. Com isso, componho uma análise e digo, ó, esse artigo é bom. O Cochrane é um conjunto de métricas também para análise de artigos da área da saúde, mais genérico, ele é considerado um padrão ouro, que eu consigo analisar dentro da área da saúde e dizer, olha, esse artigo é melhor do que aquele outro. São duas propostas de análise de conteúdo em áreas distintas, um mais abrangente e outro mais específico, mas que em 2005 houve uma pesquisa para ver, inclusive, se entre eles existia correlação. Será que vale a pena fazer essa distinção? Foi feito um trabalho analisando esses dois protocolos, chegou a constatar que tanto faz você fazer um
tanto faz fazer outro, eles vão indicar basicamente a mesma qualidade para um determinado artigo. Que tipo de critérios nós estamos falando, por exemplo, aí dentro da área da análise do artigo? Para a área da computação, algumas coisas já foram até propostas. Então, por exemplo, tem justificativa? Eu consigo identificar onde tem a justificativa do artigo? Aí, talvez vocês estejam pensando, poxa, mas todo artigo deveria ter uma justificativa. Mas infelizmente alguns artigos não trazem uma justificativa clara do objetivo da sua experimentação. Há uma pesquisa de fato ou é apenas uma opinião, apenas uma apresentação de argumento? A técnica proposta está claramente apresentada? A aplicação está completamente contextualizada? Não ficou nenhum tipo de dúvida? A pesquisa tem o apoio de alguma ferramenta para sua condução? Os resultados estão devidamente discutidos? As limitações são reconhecidas e discutidas? Às vezes o autor esquece esse elemento. Quando eu começo a identificar esses elementos, o conjunto é um indicativo da qualidade do artigo. Então, eu posso usar esses elementos para indicar, selecionar ou para priorizar artigos. Infelizmente, na área da computação, informática e engenharia, eu acrescento aqui, não existe um padrão, por mais que existam algumas propostas dentro da engenharia de software, informática, existe sim algumas propostas, mas não é ainda um padrão. A área ainda precisa evoluir. Aí a dificuldade de você encontrar, por exemplo, em revisões, em mapeamentos, esse indicativo. Como é que eu analiso a qualidade do artigo? Pois é, não tenho um padrão para isso. Reforçando todo esse processo de priorização, se eu usar ou não alguma métrica qualitativa, posso estar utilizando como um limiar para decidir o que eu vou ler ou o que eu não vou ler. A ideia básica é, obviamente, só vou ler artigos, só vai passar para a próxima etapa aqueles que têm um limiar mínimo de qualidade. Então, fica aqui a utilidade de fazer isso se eu tiver um grande quantitativo e eu definir um determinado limiar. Uma observação do Petersen já em 2015, dificilmente se faz a avaliação de qualidade em mapeamento sistemático.